Bom dia. Bom dia. Eu só quis entrar só para ter certeza que tá tudo certo. Tranquilo. Tudo certo. Ô, Fran, já muda o seu nome. Ah, verdade. Como a gente faz no momento? A gente coloca a HK na frente e coloca no final? Eu coloco no final. Eu coloco sempre meu nome e depois a AK São Paulo. Boa. Ô, Fran, deixa eu já te ensinar algumas coisas, né? Considerando que esse é o primeiro webinar. Toda vez que você vai webinar, sempre que tiver alguém da Câmara junto com você participando, seja eu, seja a Nina, seja a doutora Cláudia, o Bruno, qualquer pessoa que tiver da Câmara, você precisa colocar essa pessoa como co-host da reunião, do evento. Porque se tiver só você como host, se a sua internet cair e você cair do evento, o webinar acaba, tipo, no meio. Então, Entendi. você tendo mais uma pessoa como co-host, mesmo que sua internet caia, o evento continua acontecendo com a internet da outra pessoa. Nesse caso, como eu entrei, eu tô como host também, porque eu entrei pela nossa conta, mas eu vou ter que sair umas 10h30, mais ou menos, que eu tenho que resolver um negócio com a Nina. Então, coloca o seu mouse em cima da doutora Cláudia aqui e vai nos 3 pontinhos que fica aqui em cima, do lado direito. Make co-host. Isso, make co-host. Boa. É só isso, tipo, você não recebe nada, assim, é só que aí caso aconteça alguma coisa, o webinar continua rodando com a internet dela, tá? E uma outra coisa que você precisa fazer também antes de começar o webinar. Abre um PowerPoint em branco aí. Tá. Abri. E aí você vai colocar a arte principal do evento nesse PowerPoint, preenchendo o tamanho todo dele. Ah, tá. A arte do banner, assim, ou do LinkedIn? Tanto faz? Não, tem que ser a do banner, porque a do LinkedIn, quando você coloca ela no formato do PowerPoint, ela fica meio estranha. Aí, pronto. Olá, Karen. tudo bem? Oi, Francisco. Tudo bem, e você? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo certo, né? Vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Daqui a pouco acho que a Juliana vem aí. Beleza. Tô achando ruim esse fundo de tela, né? Tá meio poluído. Não, acho que tá bom. É Tá o prédio bom? que vocês ficam? É, um prédio da Marginal. Acho que tá bom assim, pronto. Não, tá bom, tá bom. De vocês fica super bacana com o estilingão. É um padrão câmara, né? Oi, Juliana, bom dia. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Juliana. Tudo bem. Estava Vou falando aqui conectar meu fone. da ponte estilingão deles. Eu adoro essa ponte, é muito legal. É aqui perto de casa, eu moro aqui. Demais. Cláudia. Gente, eu já volto, vou pegar um copo Claro. d'água, vou me Tranquila. preparar. Tem Não problema. vamos ter Fica à vontade. apresentação, né? Não tem apresentação, então Mais tranquilo. PowerPoint. Até já. Ótimo. Até. Eu vou até pegar o meu background aqui, tá todo mundo de background, eu vou colocar uma aqui também. Me senti excluída aqui. Oi, bom dia. Bom dia.
Bom dia a todos. Já é um silêncio absoluto. Então, bom dia a todos que já estão na sala, já no webinar. Nós vamos esperar mais um pouquinho e dar aos demais chance de entrar. E daqui a pouco já vamos começar. Então, se vocês quiserem ainda aproveitar, pegar um cafezinho, fiquem à vontade. Então, eu acho que todos que entravam tiveram a chance de pegar um cafezinho. Bom dia novamente também aos que acabaram de entrar agora, ainda estão entrando. O meu nome é Cláudia, eu sou responsável pelo departamento jurídico da Câmara Brasil-Alemanha e eu fico feliz que todos vocês participam do nosso webinar hoje sobre contratos digitais e contratações online. E eu fico especialmente contente que nós temos as nossas duas palestrantes, a doutora Karin Klemm, do escritório Barcelos Tucunduva, e a Juliana Stroll, da empresa Guia Bolso. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês em trazer esse tema para nós hoje. Fico feliz e espero que a gente vai ter uma boa discussão. A gente vai ter um formato um pouco mais descontraído, então, sem uma apresentação de PowerPoint fixo, nós vamos abordar os 4 temas da assinatura eletrônica, de contratos de adesão, o consentimento por meio eletrônico e o direito de arrependimento no Código de Defesa do Consumidor. Esses são os 4 temas mais específicos que a Juliana e a Karin vão abordar. Fiquem à vontade em cada bloco sobre cada tema, também fazer perguntas aqui no Q&A. E a gente
depois faz essas perguntas, tenta responder para ter uma interação também com todos os nossos participantes. Então, sem mais nada, gostaria de passar a palavra à Karen e à Juliana e a todos os participantes um excelente webinar. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela organização do webinar, pela Câmara, enfim, pela oportunidade de estar aqui. Muito feliz de estar dividindo o painel com a Juliana, que é uma querida amiga e com quem eu tenho o privilégio de trabalhar, não diariamente, mas quase que, né, Juliana? Então, vamos aqui abordar um tema que durante a pandemia está ficando muito recorrente, né, nas empresas e nas contratações, e fiquei muito feliz de poder ter a Juliana aqui conosco, porque a empresa que ela trabalha, eu acho que tem isso diariamente, né? Eu passo a palavra para você se apresentar, Juliana, então, por favor. Nossa, eu fico muito grata pelas palavras das duas. Para mim é um prazer estar aqui também hoje, discutindo um assunto tão importante, né? Acho que para todo mundo que consome produtos em meio digital, a gente acha que muitas vezes os contratos ficam muito restritos a quem trabalha com direito, mas todos nós, numa sociedade de consumo, fazemos contratos todos os dias, né? E acho que em situação de pandemia é muito importante a gente discutir essa contratação no meio digital. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, não podia estar mais bem acompanhada, então vamos em frente. Muito bem, então falando um pouquinho sobre assinatura eletrônica. A questão da assinatura eletrônica num contrato, ela aparece quando a gente precisa comprovar a autoria e a integridade de um documento. Então, a gente até colocou aqui um módulo específico de contratos de adesão, porque nesses contratos a gente não vai ter que se preocupar com a assinatura digital. Quando que a gente se preocupa com a assinatura digital? Quando, pensando numa situação normal, presencial, as partes estariam assinando um contrato, né? Então, por exemplo, se a gente sobe no metrô, se a gente sobe no ônibus, ninguém assina um contrato, né? Agora, quando a gente tem geralmente uma contratação B2B, a gente precisa dessa assinatura. E a grande pergunta é, a gente consegue assinar digitalmente? A gente consegue assinar de forma eletrônica para que isso seja válido? Bom, existe no Brasil, há algum tempo já, a infraestrutura de chaves públicas, que é o ICP Brasil, que foi criado por meio de uma medida provisória, que é a medida provisória 2200-2 de 2001. E existe uma previsão expressa sobre a validade, a integridade e a presunção de autoria desses documentos quando eles forem certificados por meio de uma assinatura que faça parte dessa infraestrutura de chaves públicas. Então, acredito que muitos de vocês já tiveram contato aí com empresas certificadoras que fornecem esses certificados digitais, né? Muitas empresas usam eles até para cumprir as suas obrigações, por exemplo, com previdência social, para mandar algumas informações, né? Então, todas as assinaturas que fizerem parte, se forem certificadas pela ICP Brasil, você consegue assinar validamente um documento e ele tem a mesma força de um documento escrito. Uma coisa muito interessante que foi trazida nessa medida provisória também, é a possibilidade de você colocar uma assinatura digital que não necessariamente esteja certificado pelo ICP Brasil, desde que as duas partes concordem com essa assinatura. Então, por exemplo, a gente tem visto aí algumas plataformas, né, de assinatura e de controle de documentos, como, por exemplo, o DocuSign, né? Então, dentro dessa plataforma, você consegue assinar de uma forma que fique clara quem é a sua identidade por meio do seu login, por meio da certificação da sua localização, da sua geolocalização na hora da assinatura, e não necessariamente usando um certificado digital do ICP Brasil. Nesses casos, o que a gente recomenda é que você coloque um parágrafo adicional no seu contrato falando que ambas as partes concordam com a assinatura por meio eletrônico. Então, essa assinatura, mesmo que não seja feita por meio de um certificado digital, ela vai ter validade entre as partes,
ou sempre que aquele terceiro ou aquela pessoa a quem aquele documento está sendo oposto não se oponha a respeito da validade daquele documento. Então, muitas coisas estão acontecendo hoje em dia, né? A maioria dos documentos estão sendo assinados por meio dessas plataformas e tem funcionado muito bem. Alguns cuidados que a gente tem que ter. Contratos internacionais, né? A gente tem muitos contratos internacionais que às vezes pagam até, são pagos, né? Ou para fins de pagamento eles passam por instituições financeiras, né? Que fazem a remessa dentro dos controles cambiais brasileiros. Esse tipo de contrato a gente vai ter uma dificuldade de utilizar uma assinatura eletrônica que seja aprovada só pelas partes, ou seja, acordada só pelas partes. E se a gente for pensar no certificado digital usando o ICP Brasil, a gente tem que imaginar se a parte estrangeira tem esse certificado ICP Brasil, que na maioria das vezes não vai ser o caso, né? Então, para esse tipo de situação em que a gente precisa pôr esse documento escrito em relação a terceiros, a instituições, órgãos governamentais, a assinatura eletrônica ainda não seria o meio mais adequado. E a gente está tendo aí um pouco de trabalho mesmo durante a pandemia para conseguir até outras formalidades, né? Tem a apostila, a apostia, né? Que pela Convenção de Haia existe como um carimbo lá no exterior, nos países que fazem parte dessa convenção, como um passo para você legalizar no consulado aquele documento e ter a veracidade da assinatura. Então, em relação a alguns tipos de documentos, a gente ainda enfrenta algumas burocracias, e essas burocracias sempre vão gerar em torno de autoria e integridade daquele documento e quando tiver que apresentar ele para terceiros. Não sei, Juliana, da sua prática no dia a dia do Guia Bolsa, o que você gostaria de falar e comentar? Fica à vontade. Eu estou totalmente alinhada com você, Karen. Eu acho que uma coisa que eu costumo falar muito é, trabalhando numa empresa de tecnologia, né, onde muitas vezes a regulamentação, a legislação, ela não alcança o nosso dia a dia, né? A tecnologia ela está muito avançada, ela vai sempre à frente do dia a dia do direito. Então, eu costumo tratar casos específicos, como, por exemplo, assinatura digital, que é algo ainda super novo, né? A gente está começando a assimilar dentro de uma estrutura empresarial, principalmente num momento de pandemia. Eu costumo trabalhar bastante baseada em princípios. Então, quando eu vejo uma situação nova adentrando, seja uma empresa, seja uma relação minha com algum outro player do mercado, eu sempre procuro me basear em princípios. Então, o princípio de um contrato, dentre vários outros que a gente sabe, boa-fé, etc., é manifestação da vontade das partes, né? Quando as partes acordam em algum sentido e elas estão formalizando aquilo por meio de um instrumento. Então, se as partes acordaram, e eu acho que a medida provisória que você mencionou, Karen, ela está muito nesse sentido de as partes acordaram efetivamente em utilizar um instrumento assinado digitalmente, seja por ICP, seja por outra certificadora digital, elas estão ok com isso? É uma manifestação da vontade delas assinar dessa forma? Elas vão considerar o documento válido a partir dessa assinatura? Eu acho que a partir desse momento, se a gente se basear, né, no princípio dos contratos, que é nada mais que a manifestação da vontade das partes, as assinaturas vão funcionar, sabe? Existem momentos que a gente não consegue ser extremamente legalista, e eu acho que a medida provisória ela veio muito bem nesse sentido. Ela veio para assimilar vontades e um ambiente diverso e tecnológico que muda, que eu não vou firmar só um contrato porque eu não tenho uma chave CP, eu estou justamente como você falou, Karen, com um player internacional que não tem essa chave CP, como é que eu vou promover essa assinatura, como é que eu vou formalizar essa relação? Então, eu acho que é totalmente isso, nesse direcional mesmo, manifestação das partes, o que as partes acordaram, se elas acordaram em assinar em conjunto por meio de uma certificadora que não usa o ICP, e aquilo é válido e eficaz entre elas, acho que funciona muito. Eu acho que a gente tem que olhar também de uma perspectiva tecnológica para essas certificadoras, essas ferramentas de assinatura, que eu vejo muito na prática do dia a dia, interagindo, fazendo contratos direto com outros players, que há um receio muito grande por conta dessa validade, né? De efetivamente certificar quem está assinando do outro lado, porque
Geralmente, as assinaturas digitais são feitas via e-mail, elas não pedem, não pressupõem um certificado digital, então essa preocupação com a autenticidade é muito legítima. E, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente vê que as assinaturas digitais, elas carregam com elas a informação de log, a informação de localização geográfica, como você pontuou, Karen. Então, assim, a gente tem elementos, a gente tem um conjunto de elementos para comprovar a vontade, se era efetivamente aquela parte que está lá, a autenticidade daquela assinatura. Fica um pouco efetivamente mais complicado, mas a gente já tinha essa complicação também no reconhecimento de firma, por exemplo, né? Ela já era um pouco passível de dúvidas, às vezes você levava uma pessoa lá, era um processo mais burocrático, efetivamente. Hoje a gente tem um hash gerado por essa assinatura, a gente tem um log gerado por essa assinatura que talvez carregue até mais informações do usuário do que a gente tinha com uma assinatura certificada fisicamente, né? Então, eu acho que a sociedade, o direito, ele tem que acompanhar a evolução da sociedade, né? Então, a partir do momento que a sociedade necessita de uma ferramenta que seja prática para o dia a dia e efetivamente comprove uma vontade das partes, sendo passível de comprovação de quem está ali assinando do outro lado, eu acho completamente válido. Sou super pró-inovação, né? Senão não estaria numa empresa de tecnologia, mas eu concordo super que se a gente não consegue, pelo menos, que o direito acompanhe a tecnologia que está entrando na sociedade, que a gente, pelo menos, estabeleça mecanismos para facilitar, né, o nosso dia a dia, a nossa convivência, a nossa formalização de documentos. Se vocês permitem, já tem uma pergunta nesse sentido. Como vocês mencionavam, que contratos internacionais não são aceitos com assinatura digital, como conciliar nesse momento? Eu acho que é um pouco a mistura dos dois raciocínios, o da Juliana e do meu, né? Eu acho que, primeiro, vamos olhar esse contrato, quais são as obrigações sob esse contrato e por quem esse contrato tem que passar. Então, esse contrato, ele é importante que ele seja válido entre as partes, é claro, né? Porque sendo válido entre as partes que estão com deveres e obrigações ali, né? Eu me comprometi, é válido para mim, você se comprometeu, ótimo. Agora, esse contrato ele vai ter que passar por algum órgão público, né? Ou a grande preocupação é se ele for para o judiciário, né? O que vai acontecer no judiciário? Então, estou falando num contrato internacional. Vamos pensar se a gente tem a aplicação de lei brasileira, lei estrangeira, se a gente está falando de um foro aqui no Brasil para esse contrato ou de um foro lá no exterior. Se a gente vai falando de um foro no Brasil e de lei brasileira, a gente tem essa questão da MP, que eu comentei com vocês, e que aí a gente pode, colocando essa redação adicional no contrato, de que as partes concordam, estão cientes de que, pelo momento, etc. e tal, a assinatura está ocorrendo de forma eletrônica, eu acho que isso já é um grande avanço, né? Agora, se eu sei que esse contrato vai ter que passar por algum órgão adicional, né, enfim, dentro dessa cadeia, que já tem um impeditivo para assinatura eletrônica, então eu nem vou aceitar, né, uma assinatura eletrônica desse contrato, porque não vai me ajudar. O que a gente teria feito, né? O que a gente costuma fazer nesses casos? Tem que ser uma assinatura física. Bom, tem que ser uma assinatura física. Então, primeiro, a gente assina todo mundo, né, de uma forma eletrônica, que já dá uma garantia em relação à vontade, etc. e tal, além de fazer os PDFs, né, com a assinatura física e o PDF é trocado. E aí cada parte fica, enfim, responsável por fisicamente conseguir acesso a esses serviços dentro dos seus países, né? Aqui no Brasil a gente tem cartório funcionando, a gente tem motoboy na rua, indo e voltando, indo buscar, né, os documentos na casa das pessoas, enfim, às vezes a gente tem fases que isso não é né, não é possível, mas na maioria das vezes é. Agora, já tive casos, eu tenho uma procuração que, enfim, foi perdida lá por um órgão nos Estados Unidos, estava lá para notarizar e por conta da pandemia a procuração se perdeu, teve que assinar de novo e mandar de novo, mas acho que a Juliana trouxe bem, né? Isso poderia acontecer em outros momentos também, né? Não é só no Brasil que as coisas se perdem, enfim, mas é isso, minha impressão.
Eu tenho uma experiência aqui, falando até um pouco de Brasil, que a Karen puxou a interação com órgãos reguladores aqui, entidades governamentais. Eu tive recentes experiências muito positivas com assinaturas digitais, por exemplo, por ferramenta Adobe Sign, DocuSign, entes como o Banco Central, o CAD, a própria JUSCESP, têm aceitado petições e documentos assinados digitalmente por meio dessas ferramentas sem ICP. Então, basicamente, eles se baseiam na boa-fé do assinante, né, que está promovendo aquela assinatura ali naquele documento, e a afirmativa de que ele é ele mesmo, né? Então, eu, assinante, estaria infringindo uma boa-fé contratual se eu estivesse fraudando aquele contrato, né, aquela assinatura, aquela autenticidade. Então, eu vejo um movimento também dos órgãos reguladores muito positivo nesse sentido, de entender o momento, entender a necessidade, uma urgência, efetivamente uma manifestação de vontade, fazer uma prova documental a mais, por exemplo. A gente vê muito isso agora com a LGPD, que a gente vai entrar um pouquinho mais tarde, mas como é que eu faço também para comprovar, por exemplo, os pedidos de exclusão de dados? É a mesma mecânica. Eu tô promovendo algo no meio remoto que eu posso comprovar por meio de envio de documentação, por meio de face match, por meio de um reconhecimento facial. Então, eu vejo muito também um movimento nesse sentido, até falando um pouco de experiência, de que os órgãos reguladores estão entendendo essa necessidade, tá? Eles estão se adaptando cada vez mais para a submissão de documentos, de solicitações por meio remoto. Então, se adaptando, contratando ferramentas antifraude, contratando verificação em 2 etapas. Então, existem vários meios que a gente consegue comprovar uma assinatura digital também, assim como outras, seja identidade por meio de um aplicativo e etc. Então, eu acho que, efetivamente, como houve um comentário até no chat, de algo misto, algo, ok, a gente coloca uma cláusula no contrato, a gente promove a assinatura digital por meio de uma certificadora que não tem ICP, e aí a gente junta a documentação das partes, ou junta uma procuração a mais, registrada fisicamente, ou manda esse face match. São ferramentas que eu acho que são grandes aliadas para a gente resolver esse imbróglio, sabe? De como é que a gente faz isso funcionar e dá autenticidade para essas ferramentas, mas na prática eu tenho visto muito movimento de aceitação dessa assinatura e reconhecimento por meio remoto, tá? Eu acho que o Flávio ainda tem uma pergunta interessante de follow-up, que vocês mencionavam de adotar o meu termo, e ele quer saber um pouco mais sobre isso. Eu acho muito interessante a pergunta de se é possível um mix de assinaturas, se pode ser uma mistura de digital com físico, ou até diferentes opções de digital ou eletrônico que nós temos, ou cláusulas definindo o campo neutro. Então, como vocês veem essa mistura de formas? Eu acho que numa situação normal, né, de um contrato internacional onde as partes não estão presentes, antes da pandemia, a gente já tinha esse mix de assinaturas de uma certa forma, Flávia, assim, a gente está fazendo um closing, né? Então, a gente já tem essa troca de PDFs com as assinaturas físicas, principalmente quando a gente tem que comprovar a data da assinatura, né? A data em que aquele documento, enfim, passa a valer entre as partes. Então, eu acho que nesse caso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a definição de validade do contrato a partir de quando. Né? Então, já que a gente sabe que a gente vai ter várias assinaturas em diferentes datas para serem comprovadas, talvez a gente coloque um prazo inicial de validade que a gente sabe onde todas essas assinaturas já vão ter sido feitas, para a gente não ter uma discussão em juízo, mas essa não valeu, essa outra valeu, e depois você ficar com um problema aí no prazo do contrato. Né? Então, eu especificamente não colocaria este contrato é válido a partir da data da assinatura ou a data em que foi assinado por último pelas partes, por exemplo. Eu já colocaria uma data certa, dali a 1, 2 semanas, né? Seria uma preocupação, mas eu acho que dentro daquilo que a Juliana trouxe também, do princípio da boa-fé, de você mostrar qual que era a intenção das partes, que no fundo é o que um árbitro, é o que um juiz vai olhar, você ir colocando várias camadas, né,
de consentimento, de manifestação da vontade, vai tornando mais difícil, no final do dia, eles virarem, a outra parte, né, virar e falar assim, olha, eu na verdade não quis assinar esse contrato, ele não é válido. Acho que você não vai conseguir defender isso em juízo. Agora, é fato que, se você tiver que chegar a esse ponto, vai te dar um trabalho, né? Vai ter que entrar com uma ação para declarar o contrato válido, mas, enfim, é uma situação também muito específica de momento, né? E eu consigo ver um juiz não vendo com bons olhos, né? Um aproveitamento, né? Do momento de pandemia e de várias assinaturas, seja uma física por PDF, depois uma por DocuSign ou por essa outra plataforma aqui que a Marta trouxe, a Authentic, e depois você ainda falando que aquela assinatura não é válida e você não vai pagar. Agora, eu acho que o mais difícil é se você tem uma obrigação realmente que não te permita, né? Mas a Juliana trouxe aqui várias experiências super positivas dela, com a JUSCESP, com o Banco Central, né? Então, esses órgãos implementando o contrato, né? Que eles vêm com uma assinatura eletrônica. Isso é excelente, né? Porque depois que essas coisas já estão feitas, não se volta atrás, né? Depois que a JUSCESP registra um contrato social, tem fé pública, tem validade, né? Então, acho que é esse sentimento de ponta de dedo mesmo, né? Em alemão a gente fala Fingerspitzengefühl, para ver o que eu vou pedir nesse ou naquele contrato de acordo com a obrigação. Eu tenho só um contraponto com relação ao mix de assinaturas, com relação à integridade do documento. Eu vejo também, porque quando a gente assina um documento por meio do DocuSign, por meio do Adobe Sign, a gente gera o que eu comentei com vocês, que é o hash. O hash é como se fosse uma impressão digital desse documento. Então, ele garante que nada nesse documento foi alterado e que ele é íntegro e único naquela totalidade ali assinada. Então, se eu faço um mix de assinatura físico e digital, eu corro um risco aqui de não prezar pela integralidade do documento. O que eu quero dizer? Que ele pode ser alterado e eu não vou ter o registro dele. Isso é uma preocupação que eu tenho muito dentro do Guia Bolso, porque a gente efetivamente contrata com players que estão fora do Brasil, né? Mas acho que por meio de uma ferramenta de assinatura digital, você consegue garantir a integridade do documento. Mais do que a autenticidade de quem está assinando, você garante que aquele documento não foi alterado, que ele é íntegro, que ninguém substituiu uma página ali quando foi assinar. Você dispensa a rubrica, né, na hora de passar todas as assinaturas. Então, eu acho que é algo, além de proveitoso, por estar no meio remoto, facilidade, a gente promove a assinatura de todos os players online, você preza pela integridade do documento. Então, você garante que aquilo ali não foi alterado quando você assina as duas partes digitalmente, entendeu? Então, eu fico só um pouco receosa, eu acho que funciona para fins de autenticidade, que é a discussão que a gente estava tendo antes. Eu só levanto um outro red flag, que é com a questão da integridade, de como é que eu vou garantir que aquele documento não foi alterado se eu não consigo mais ter o tracking daquilo, que é o hash. Se aquele hash, que é aquela impressão digital que me garante que o documento está íntegro, não é mais assim quando a outra parte assina fisicamente, né? Aquele hash não permanece. Ele vai ficar registrado só com aquilo que foi assinado digitalmente. Então, essa é a minha outra preocupação aqui, que a gente pode ficar discutindo também horas sobre isso, mas é algo a se notar, a se chamar a atenção quando a gente está falando de assinaturas mistas, tá? Concordo, Juliana. E aí eu acho que é um bom ponto que você levantou. Quando a gente faz um mix de assinaturas e faz essa digital e também a por PDF, é bom que as duas partes assinem a digital também. E essas plataformas permitem que, mesmo que uma parte não tenha a assinatura desse aplicativo, você coloque o e-mail dela e ela assine, né? E essa integridade fica assegurada. E aí você tendo o documento assinado de duas ou mais formas, você consegue comparar o conteúdo dele se necessário. Então, acho que aí você vai fechando cada vez mais. Acho que é por aí, né? A gente vai tentando, né? Correndo atrás aí das incertezas para dar segurança jurídica, é isso. Exatamente, é o que eu comentei do direito, tentando acompanhar a tecnologia, né? A gente vai fazendo umas construções e testando essas construções por meio do judiciário, por meio dos órgãos reguladores. Então, eu acho que é muito tentativa e erro aqui também, né? O que dá certo, o que a gente está vendo que é positivo ou não. Então,
acho que o futuro é esse mesmo. Se vocês estiverem ok, já vou pegar um gancho aqui, então, para a gente continuar o tema, tá? Pode, fica à vontade. Posso, Cláudia? Então tá bom. A gente comentou muito sobre assinatura digital, né? Que a gente vê, que a gente imagina um contrato negociado entre as partes, onde é possível a inserção dessa assinatura digital. E aí a gente vai começar a fazer um contraponto aqui também, falando um pouquinho sobre contratos de adesão. A Karen comentou que são contratos que a gente não consegue promover uma efetiva negociação sobre ele, né? Aquele contrato que o fornecedor já te traz quando você é um consumidor pronto, que você não tem a oportunidade de discutir as cláusulas. Então, como é que a gente, por exemplo, insere uma cláusula de assinatura digital num contrato desse, né? Fica um pouco complicado. E aí a gente busca também olhar um pouquinho para a concepção desse contrato de adesão. Então, quando que ele surgiu? Ele surgiu por meio da massificação da nossa sociedade de consumo, né? Com uma sociedade tão da informação, que a gente chama, quando as informações chegam muito rápido, a tecnologia é muito rápida, o consumo é muito rápido, a gente vê aplicativos e sites vendendo mercadorias em até 2 cliques, to click buy, né? Que eles chamam. Então, como é que a gente organiza a vontade das partes nesse contrato de adesão? Porque eu, como consumidor, eu estou adquirindo, né, alguma coisa, e esse contrato de adesão, ele é muito comum nas relações consumeristas, né? A gente vê muito no Código de Defesa do Consumidor brasileiro até uma preocupação com cláusulas abusivas nesse contrato de adesão. Então, o que a gente busca coibir aqui? Já tem uma relação de hipossuficiência, que a gente chama, né? Que é quando há um fornecedor, por exemplo, um banco grande, uma empresa grande de prestação de serviços, uma gigante de tecnologia que eu estou firmando um contrato, e eu sou a Juliana, né? Eu sou uma pessoa física aqui consumindo. Como é que eu garanto a minha proteção aqui nesse contrato de adesão? Bom, então a gente tem o Código de Defesa do Consumidor que fala que essa relação vai ser hipossuficiente. Então eu, Juliana, vou ter certas proteções com relação ao player que eu estou lidando, né? Com esse gigante que eu estou lidando aqui, que eu sou pequenininha desse lado. Então, além de tudo, a gente tem proteções no sentido de cláusulas abusivas, que a gente chama. Então, não dá para eu colocar tudo nesse contrato de adesão, né? A gente tem que, mais uma vez, o que a gente comentou no começo do webinar, observar sempre os princípios. Então, não é porque é um contrato que eu simplesmente vou aderir que eu posso colocar cláusulas que são ilegais, né? Que efetivamente não funcionam, um objeto ilícito, que é totalmente contra uma regulamentação ou contra uma legislação. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele se preocupa muito com isso. E aí também surgem as nossas divergências, os nossos debates aqui dentro do contrato de adesão. Muito do que a gente conversou aqui é a tecnologia sendo muito distanciada do direito, né? O direito correndo para alcançar a tecnologia. Então, muitas vezes a gente vê contratos de adesão de software as a service, de provedores que a gente assina aqui no Brasil, mas que foro de resolução de disputas está na Califórnia, está nos Estados Unidos, está em qualquer outro país, está, sei lá, na Alemanha, está na Espanha. Então, como é que a gente resolve esse conflito? Porque, atualmente, esses aplicativos ou esses provedores, muitas vezes, coletam a localização geográfica. Então, o que vai valer aqui na prática? É o lugar, efetivamente, que está expresso nesse contrato, onde as partes assinaram. Então, eu coloco lá a data com a localização ou a localização desse usuário numa resolução de disputa. A gente tem também princípios no Código Civil que falam que os instrumentos assinados no Brasil pressupõem de legislação brasileira. Então, como é que eu resolvo isso também? Qual que é a legislação que vai ser imperiosa nessa relação? É a legislação, efetivamente, que está num contrato que eu nem tive oportunidade de negociar, ou é a legislação efetivamente aplicável na prática, que eu estou aqui no Brasil assinando um contrato que menciona que a legislação é estrangeira? Então, a gente vê muito que os contratos digitais, sejam eles de adesão, sejam eles negociáveis, há discussão até se é um novo meio assinado ou uma nova modalidade contratual, né? A gente vê muito essa discussão surgindo. Mas focando aqui no contrato de adesão, é importante a gente notar que aqui a manifestação da vontade vai ser muito importante também. E a prática vai ser muito importante. Então, o que a gente comentou de erros e acertos também vale aqui.
Quais são as teses que estão sendo validadas aqui no Brasil, por exemplo, para essa questão de geolocalização? É efetivamente o foro de lá que está sendo aplicável? É efetivamente a localização do usuário aqui? Eu vejo muito essa discussão quando a gente vai firmar um contrato com um software mesmo, como eu mencionei. Eu, na minha experiência do Guia Bolso, estou contratando uma nuvem na Amazon, na AWS, e lá, nesse contrato de nuvem, existe essa previsão de um foro fora do Brasil, de uma assinatura escrito Califórnia, data e tal, fora do Brasil. Como é que eu resolvo isso, doutora Karen? Me ajuda aqui, como é que eu resolvo? Bom, é curioso, né? Porque tem algumas coisas que sempre vão acompanhar a gente, seja assinatura online, seja assinatura física, e uma delas é a lei aplicável ao contrato. Então, a autonomia da vontade das partes para escolher a lei aplicável ao contrato, isso varia muito de país para país. Existe país que enfim, adota que as partes têm liberdade plena para escolher a lei aplicável ao contrato, tem países que não. No Brasil, a gente tem até uma divisão na doutrina, mas, na verdade, pelas normas gerais de introdução ao direito brasileiro, a gente tem que os contratos, eles vão ser regidos pelo local onde eles forem concluídos, né? Então, aí a gente pensa, talvez seja o local onde eu assinei, né? O que é a conclusão de uma obrigação ali pelo artigo 9º dessas normas, né? Ou qual que é a obrigação preponderante, né? Aí a gente começa a ir para alguns doutrinadores internacionais, um bem famoso, bem antigo, é o Savigny, né? Friedrich von Carl von Savigny. Qual que é o centro de gravitação principal desse contrato, que seria o mais adequado eu pegar a lei desse país, né? Eu acho que nesse caso, primeiro, vamos ver se tem arbitragem, né? Primeiro, a gente tem esse problema se a gente está falando de um contrato internacional. Se a gente está falando de um contrato entre partes brasileiras, a gente não tem que nem se preocupar em perguntar qual que é a lei. Mas, enfim, se a gente estiver falando de um contrato internacional, vamos olhar se ele tem arbitragem, que está ficando muito comum nesse tipo de contrato. Se a gente tem arbitragem, ótimo, a gente já resolveu metade da situação, porque existe uma previsão na lei de arbitragem que fala que as partes têm absoluta liberdade para determinar qual que é a lei aplicável. Então, aí aquilo que está no contrato como lei aplicável é o que vai ser aplicável, é a lei, eu já tenho essa segurança, independente de onde ele for assinado, da geolocalização, etc. e tal. A dificuldade vai surgir quando o contrato não fala nada, né? Então, muito cuidado aí quando vocês estiverem revendo o contrato, redigindo o contrato, né? O pessoal aí do business, do jurídico, para ter essas coisas muito bem definidas. Nos contratos de adesão, eu vejo uma preocupação adicional com algumas cláusulas, né, que exigem uma rubrica à parte, uma assinatura à parte, mesmo que o contrato seja de adesão. E um grande exemplo disso é a própria cláusula de arbitragem, né, a convenção de arbitragem, ela tem que ser assinada à parte, né. Então, por exemplo, mesmo no contrato de franquia, que é considerado um contrato de adesão, se eu tenho nesse contrato de franquia uma cláusula de arbitragem, aí eu vou ter que ter uma assinatura à parte dessa cláusula, além de uma assinatura do contrato, né? Então, aí, de novo, a gente vai para a discussão que a gente teve no primeiro bloco, né? Essa assinatura à parte da cláusula, eu vou colocar digitalmente, e aí vou ter todos aqueles cuidados que a gente estava falando sobre isso. Enfim, acho que é isso, Juliana. Perfeita, eu sabia que você ia conseguir responder perfeitamente, exatamente isso. E eu acho, além de tudo, a gente começa a entrar também, a gente olha bastante para contratos de adesão, nos contratos de consumo mesmo, mas e se a gente começar a olhar para termos de uso, né? Aqui de um aplicativo que a gente usa, que a gente talvez não esteja pagando por isso, como é que funciona essa relação? Eu tenho direito de cobrar alguma coisa? Então, eu vejo muito surgir isso por parte dos nossos usuários, né? O Guia Bolso é um aplicativo, para quem não conhece, é um aplicativo de finanças ainda, que lida bastante com a questão do sigilo bancário. Então, é algo muito delicado aqui e vai pressupor muito uma atenção com o consumidor, né? Então, eu não posso simplesmente jogar nos meus termos de uso algumas cláusulas abusivas ou deixá-las só em destaque, porque ainda assim a gente entende que a gente está pecando com o princípio de transparência aqui com o consumidor, né?
Então, por mais que o contrato seja de adesão, a empresa também, eu acho que nós, como jurídico de empresas e formantes dessa sociedade que pratica o direito, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente também é consumidor, né, na outra ponta. Então, o que a gente gostaria de enxergar como direito e premissa para o meu exercício do direito, eu aqui, como consumidora, o que eu gostaria de enxergar nesses termos de uso, o que eu gostaria de enxergar num fluxo de um aplicativo, efetivamente quando tiver, agora que a gente vai tratar bastante de Lei Geral de Proteção de Dados, onde que meus dados estão sendo compartilhados aqui? Eu não consigo deixar só em uns termos de uso quando essa transferência vai acontecer, ou em política de privacidade, sabe? É muito delicada essa questão. Então, cabe também às empresas e nós, praticantes do direito dentro dessas empresas, em olhar para isso com bastante atenção. Onde é que é um ponto delicado? Onde é que é um ponto sensível aqui para o meu usuário, que eu preciso da atenção dele, eu preciso chamar muito bem, deixá-lo muito bem informado e munido aqui de todas as armas para que ele consiga se defender de certa forma, porque ele é hipossuficiente na relação, né? Como eu comentei antes. Então, a gente não pode se valer de um contrato de adesão para incluir qualquer coisa que a gente gostaria de fazer como empresa dentro desse contrato. Seja isso abusivo ou não, seja a gente fazendo isso de boa fé ou não, às vezes eu não notei que eu incluí alguma coisa ali naqueles termos de uso, mas a gente tem que ter bastante cuidado, tem que analisar com muito cuidado, analisar sob a perspectiva do consumidor, para que a gente não incorra nesse erro de muitas vezes acabar caindo numa má fé de bobeira, né? Porque a gente não notou, não agiu com cuidado, não agiu com diligência ali na elaboração daquele contrato de adesão, daqueles termos de uso. Então, eu acho que no meu dia funciona bastante assim, a gente olha bastante o que tem de delicado aqui nesse fluxo desse consentimento, eu estou lidando com dados financeiros, então onde eu incluo isso para ficar bem visual para o meu usuário, não afetar a experiência dele no meu aplicativo, porque a pior coisa que a gente tem também é quando a gente está no aplicativo, está travando, tem um monte de disclaimer para eu bater, tem que ser uma experiência fluida, né? Então, onde a gente coloca isso para ser da melhor forma, para respeitar o princípio de transparência e de lealdade com o consumidor, né? Apesar de ser um contrato de adesão, eu acho que fica bastante a reflexão para a gente desse lado também como empresa, sabe? Acho que foi muito bem pontuado, Juliana, e principalmente olhar quais são as obrigações, né, e o que eu estou delimitando ali naquele contrato, que talvez eu tenha aplicação de outras leis e que apesar de ser um contrato de adesão, que em princípio não implicaria nenhum tipo de manifestação de vontade da outra parte, por conta, por exemplo, da LGPD e do tipo de operação que eu estou fazendo com o dado, eu preciso do consentimento, né? Seja a base legal adequada e não só o legítimo interesse. Então, são os termos de uso e a política de privacidade, eu estou dentro do princípio da transparência, eu estou dando transparência, mas o uso que eu vou fazer daquele dado, ele não para de pé com base no legítimo interesse. Aí eu vou ter que implementar um termo de consentimento, né? E o termo de consentimento pela LGPD, ele tem toda uma série de requisitos para que ele seja válido. Porque se ele não for dado da forma certa, ele é considerado nulo, o consentimento é considerado nulo, e aí eu estou fazendo um tratamento de dados que está em desacordo com a lei, eu estou violando a LGPD, me sujeitando às sanções aí da ANPD ou até do Ministério Público e, enfim, dos PROCONs da vida, por conta da interpretação do Código de Defesa do Consumidor como o direito à privacidade e proteção de dados pessoais dentro das relações de consumo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nos contratos de adesão com exatamente as obrigações e também os usos, né, dos dados que eu vou fazer dentro daquele contrato, principalmente aí nessa indústria que a Juliana está, né, nos aplicativos, onde a gente lida com dados o tempo inteiro. E aí a pergunta é, como é que eu vou implementar esse termo de consentimento? Né? Esse termo de consentimento, primeiro, ele tem que ser livre, então o consumidor, né, ou enfim, aquele usuário, ele pode ter a opção de não continuar com o consentimento, de não deixar que aqueles dados sejam usados. E, desde que aqueles dados não sejam uma condição necessária para que eu preste aquele serviço ou para que aquele aplicativo funcione, isso tem que ser permitido a ele, não dar o consentimento. E aí fica toda
uma obrigação, né, um ônus gigantesco para a empresa de começar a diferir quem deu o consentimento, quem não deu, de quem eu posso usar os dados, de quem eu não posso, né? Então, são coisas assim que, da prática, do dia a dia da LGPD, a gente ainda está aprendendo a lidar, né? Uma legislação muito nova e, enfim, essa implantação da governança, da estrutura ainda está muito no começo, né? A gente tem aí as práticas da GDPR, da União Europeia, para a gente se apoiar, mas também é um outro nível de compliance, né? Que a gente nem sabe se vai conseguir chegar aqui no Brasil, mesmo se pode exigir isso das empresas. Mas esse consentimento não seria necessariamente o consentimento por assinatura, né? Aí a gente já tem outras formas de consentimento que são essas que vocês estão vendo online, né? Eu aceito, e aí um termo que explique exatamente o que você está aceitando, né? E muito cuidado com esses botões de aceito, quando na verdade você não está pedindo consentimento, você só está dando transparência e cientificando, né? Então não coloquem eu aceito se eu não estiver falando de consentimento, coloque estou ciente, né? Entendi, ok, né? Muito cuidado, porque se você corre o risco de ser interpretado que é o consentimento e esse botão do eu aceito não tem todos os esclarecimentos necessários para o consentimento, aí você está caminhando para uma violação, né, da LGPD que você nem pretendia, que é uma coisa super acessória no contrato. Então, enfim, é um ponto a se considerar, né, Juliana, nesses contratos digitais aí. Com certeza. E a Karen tocou num ponto muito importante, que é o consentimento. A gente vê muito o consentimento no dia a dia, né? Consentimento para fazer alguma coisa, para baixar alguma coisa, para requerer meus dados. A gente sabe que a LGPD, ela traz outras bases legais para a gente tratar dados, né? Então, a gente fica muito adstrito, às vezes, a um consentimento, a uma manifestação do usuário. E aqui, fazendo o meu próprio contraponto, às vezes ele é necessário, partindo do pressuposto da área de atuação dessa empresa. Eu vejo muito, por exemplo, eu que estou atuando no ramo financeiro aqui com o Guia Bolso, além de eu tratar dados que já são bem delicados para o meu usuário, então que eu tenho que ter um cuidado quando eu converso com ele, quando eu falo, olha, eu vou acessar seu extrato bancário, a gente sempre escuta muito quebra do sigilo bancário, né? Seja em telejornal, seja em matéria. Essa quebra do sigilo bancário, ela sempre vem acompanhada de algo muito sério, né? E efetivamente é. Então, como é que a gente trata a lei do sigilo bancário? Ela simplesmente coloca o consentimento como base legal. Então, apesar de eu ter muitas bases legais pela LGPD, às vezes existe uma regulamentação específica, uma legislação específica que pressupõe o meu acesso aos dados por meio desse consentimento expresso. E a gente vê até a lei de sigilo bancário, ela é de 2001, mas você vê esse movimento sendo reiterado agora, por exemplo, com o movimento do Open Banking. O Open Banking, ele vai ser uma grande troca de dados, né, dentro do sistema financeiro. É claro que isso vai sempre partir da manifestação de vontade do usuário, do consumidor. Então, a partir do momento que você quiser contratar um produto financeiro, então, antigamente, eu só conseguia contratar um produto financeiro, muitas vezes, dentro do meu banco, né? Porque a facilidade daquilo ali era muito latente, né? Eu não conseguia levar esses dados para outro player, para fazer um cadastro, passar por um KYC, era muito difícil. Então, a gente vê hoje um movimento de troca de dados, né? A partir da vontade do consumidor, para que dentro do meu player mesmo, que eu tenha conta, eu já consiga ver ofertas de outros players. Isso é o Open Banking. Então, a gente vê uma ratificação do consentimento dentro do Open Banking também, que é uma legislação do ano passado, uma regulamentação, na verdade, do ano passado. Então, você vê esse movimento em alguns nichos de dados também. O consentimento, ele não está ali porque ele é só uma manifestação mais firme, vamos dizer assim, de vontade, né? Mais na cara, dali a transparência para o usuário. Existem bases legais que autorizam a gente a tratar dados de várias formas aqui para diversas finalidades. Então, não é algo ilegal não coletar esse consentimento, dependendo do ramo de atuação que você está, né? É muito diferente. Então, para todos os momentos que a gente estiver estabelecendo um contrato, uma manifestação da vontade, ainda que seja um contrato de adesão, você tem que observar o meio. Ainda que não seja um meio digital ou físico, você está observando aqui o nicho de atuação. Então, se eu estou num nicho de atuação que pressupõe um consentimento por uma regulamentação específica, é bacana eu tratar
por todo o contexto que foi feito. A gente não olha só, puxa vida, a regulamentação do Banco Central trouxe aqui o consentimento, eu tenho 10 bases legais para tratar isso aqui em LGPD, por que raios o consentimento? A gente está lidando com um dado muito delicado do usuário, que ele pressupõe um sigilo, ele já trata com muita seriedade. Então, você imagina se eu começasse a tratar esse dado, talvez, de cara, com uma outra base legal. Não é um impedimento que isso aconteça no futuro, a partir do momento que as pessoas estejam mais familiarizadas, porque o direito ele vai acompanhar a sociedade, como a gente tem repetido aqui durante o webinar, né? É uma coisa assim, a se observar não só, nossa senhora, colocaram um consentimento ali com tantas bases legais, mas por que colocaram esse consentimento aqui? De onde ele vem? Como ele é estruturado? Por que ele está sendo colocado especificamente nesse nicho? Então, quando a gente estiver em atuação também como jurídico das empresas ou prestando serviço para empresas, a gente tem que prestar muita atenção no nicho de atuação delas, né? Porque às vezes a gente começa a sugerir algumas coisas que na nossa cabeça funciona muito a partir da inovação, a partir da facilidade, a partir da rapidez, da fluidez, principalmente num ambiente dinâmico como uma startup de um aplicativo. Só que existem alguns cuidados que ainda não foram modificados, né, em nós como sociedade. Então, eu acho que é algo para a gente olhar o todo. E o todo é composto por vários elementos. É nicho, é transparência, é dado sensível, não é dado sensível, tem um sigilo aqui dentro, tem uma regulamentação por trás. Então, eu acho que é muito importante aqui de mensagem para a gente também, que o consentimento ele tem que ser válido, sim, e ele tem que ser observado principalmente em algumas situações, né? Apesar da gente ter outras bases legais aqui para tratar. Eu concordo. E principalmente quando a gente tem essa interposição de várias leis, né? Então, a Juliana trouxe aqui a questão do Open Banking, né? O Open Banking, ele exige efetivamente o consentimento. Talvez, se eu estivesse falando só de LGPD, eu estaria tratando de um legítimo interesse, onde eu não precisaria de uma declaração expressa de vontade, eu teria só que informar na política que aquilo acontece. Mas, como eu tenho a exigência do consentimento e eu vou por uma lei, a legislação, a regulamentação do Open Banking, e eu vou tratar dados pessoais, então eu uso todos os requisitos do consentimento que estão na LGPD, porque a legislação de Open Banking me exigiu consentimento. Então, muito cuidado para ir atrás dos requisitos que eu preciso nessa manifestação de vontade, nessa declaração de vontade online. Né? Porque aí se eu pego um consentimento de uma forma que eu pegava antigamente, não mais tão expresso, tão explícito, não dando a oportunidade de sair a qualquer tempo, e principalmente, gente, uma coisa que a LGPD trouxe para as empresas em relação ao consentimento, é a questão de você poder revogá-lo, de você perguntar a qualquer tempo quando e a forma como ele foi concedido, né? Eu não me lembro, eu dei o consentimento, então me passe, por favor, quando que eu dei, né? Você pode revogar ele parcialmente em relação a dados X, mas não em relação a dados Y, claro, desde que o serviço funcione, né? O Open Banking não vai funcionar se você revogar parcialmente algumas coisas. Mas, então, todo esse cuidado adicional tem que entrar, né? Que esses ônus, né, são ônus e obrigações muito fortes para a empresa que esse consentimento gera, de ficar administrando. Vocês imaginam se vocês têm 3.000, 4.000 usuários, né, ou consumidores, ou contratantes que deram esse consentimento. Eu acho também esses cuidados demonstram que o trabalho, o vulto do cuidado que as empresas têm, que realmente é indicado se tiver uma outra opção em relação, falando da LGPD ou de proteção de dados, do que o próprio consentimento, uma outra base legal que realmente seja indicado para não ter essa burocracia, esse trabalho que talvez nem conduz com o negócio da empresa. Então, no caso da Juliana, é diferente, porque ela trabalha com essa relação do mais aprofundado com o cliente, com o consumidor. Mas, por exemplo, de outras empresas nossas, mais de indústria, então, nesse caso, realmente é indicado de, quando é possível, tentar evitar o consentimento.
Concordo muito, Cláudia, até porque isso facilita também a vida do usuário, né? De não ter que ficar confirmando toda vez, de não ter que passar por um fluxo que ele já passou. Eu ainda, essa parte que a Karen comentou, que a gente faz a gestão desse consentimento, você tem que registrar tudo. Eu tenho 6 milhões de usuários dentro do Guia Bolso, então, para fazer a gestão desse consentimento, a gente estruturou um sistema próprio para isso. Então, eu tenho o que a gente chama de um juiz, né, que agora, a partir do momento que uma solicitação de LGPD chega aqui dentro do Guia Bolso, eu consigo direcioná-la de uma forma que eu puxo o histórico do meu usuário e eu vou saber data do login dele, eu vou saber quando que ele me deu esse consentimento, com qual política de privacidade ele me deu esse consentimento, se não for o caso, né, de uma atualização dessa política de privacidade. Então, existem vários fatores que a empresa também tem que ter essa gestão, né? E conversa muito com o que a doutora Cláudia comentou, de se eu me trabalhar somente no consentimento, se eu não estiver num nicho que exige esse consentimento, vai ser um trabalho muito maior, né? Vai ensejar um esforço de uma empresa, talvez, que não precisasse, que a gente consegue trabalhar com tanta transparência quanto com base em outra base legal, né? Seja da LGPD, seja da GDPR, em qualquer âmbito que a gente esteja atuando aqui. Então, é muito importante a gente observar, e aqui eu reitero, o nicho de atuação, porque nem sempre a gente vai precisar tratar dados pelo consentimento. Aliás, esse acho que é o ponto principal, né, quando a gente fala de LGPD, porque existe um entendimento comum errado de que o consentimento é necessário para tratar dados. A gente teve recentemente isso em sites governamentais, o SERPRO até um mês atrás tinha isso, né, tinha essa informação, que tinha o consentimento dos usuários para tratar dados. Isso está errado, né? A maioria, aliás, quando a gente faz mapeamento de dados, tem uma pesquisa até na União Europeia, e pelo que eu vejo da minha prática no Brasil, acho que a Juliana também no Guia Bolso, eu acho que entre 70% e 80% dos processos internos de uma empresa que lidam com dados pessoais são baseados no interesse legítimo, tá? E não no consentimento. Além aí, é claro, de outras bases legais, né, que a gente está falando aqui das 10 bases legais da LGPD, cumprimento de um contrato, cumprimento de uma obrigação legal, e, enfim, defesa de direitos em juízo, processos administrativos e arbitrais, e por aí vai. Exatamente, acho que até para ilustrar esse ponto do legítimo interesse, a gente também se preocupa com isso, a legislação também se preocupa com isso ao propor relatórios de impactos, né, sobre legítimo interesse. Então, não basta a empresa só afirmar que é legítimo interesse dela, senão realmente a relação ficaria super desequilibrada, né? Eu poderia começar a tratar dados baseado no meu legítimo interesse e eu vou ter que comprovar isso de alguma forma, mas eu me resguardaria. Com base nesse relatório de impacto, eu, como empresa, tenho que comprovar onde esse legítimo interesse meu aqui está pegando. É efetivamente um legítimo interesse ou é uma construção? Então, também tem essa preocupação da legislação com a proteção do usuário aqui, né? Não é apenas eu falar que é um legítimo interesse meu, preciso comprovar que é um legítimo interesse. Então, isso já dá também mais uma segurança para o usuário de conseguir que o tratamento de dados dele, de dar uma tranquilizada nele, de que o tratamento de dados dele não vai ser abusivo, que existe alguém efetivamente olhando por isso e cuidando disso, para que as empresas também não passem a tratar dados de forma abusiva, né? Isso é muito importante de pontuar, que não é simplesmente só o meu legítimo interesse e basta. Não, é o meu legítimo interesse baseado num relatório de impacto onde eu tenho que comprovar esse legítimo interesse, né? Então, para dar mais segurança e transparência para esse usuário, para esse consumidor, para ele ficar tranquilo quando não for uma base de consentimento que ele me dê, né? Isso é importante de pontuar também. É isso. E aí, digitalmente, né, você tem que permitir aí uma forma de manifestação de vontade em relação ao legítimo interesse no sentido da ciência, né, da transparência, né? Então, mostrei a política de privacidade, clicou que viu a política de privacidade, tomou conhecimento da política de privacidade, né? Então, o digital, ele implica esses controles também pela empresa. Acho que é isso. Talvez, Cláudia, a gente possa
migrar aí para o nosso último bloco, se ninguém tiver Pode. uma Aí pergunta. deixa mais umas perguntas para o final. Ah, então tá bom. Bom, a gente lembrou aqui de falar para vocês do direito de arrependimento. Talvez muitos de vocês já estejam lidando com isso, né? Dependendo do business que vocês tenham, né? Sendo B2C, se aplica o Código de Defesa do Consumidor. E aí, realmente, né? A gente está falando de uma contratação que ela não ocorre no estabelecimento comercial, né? Ela ocorre fora do estabelecimento comercial. E aí a gente tem o famoso direito de arrependimento do Código de Defesa do Consumidor, que diz que em 7 dias o consumidor pode se arrepender, né, daquela compra que ele fez, daquele serviço que ele contratou e, enfim, rescindir, né, resiliar o contrato e se ele pagou eventualmente alguma coisa durante esse prazo de reflexão, que esses valores sejam integralmente restituídos e monetariamente atualizados para ele, e etc. E tal. Então, aí a gente vê por que, né, em geral, a gente tem tantos serviços que permitam que você experimente por algum tempo, né, alguma assinatura, alguma coisa, porque já estaria implícito aí esse direito de arrependimento, e aí quando você efetivamente sabe que o consumidor vai continuar, aí você cobra, para não ter que lidar com toda essa burocracia de devolver todas as questões, né, o que foi pago e reverter aí o que a gente chama o status quo anterior. Mas eu acho que a Juliana tem bastante coisa para falar sobre isso, vou passar a palavra para ela. É mesmo, Karen. Eu acho importante aqui que eu acho que não só eu como empresa, mas eu como consumidora, no momento de pandemia, a gente tem muito essas contratações em meios digitais, né? As contratações em meios digitais, elas eclodiram aqui nesse período. Então, eu como um aplicativo fornecedor de produtos e serviços de tecnologia, financeiros, seja o que for, eu tenho um marketplace dentro do aplicativo, eu não necessariamente sou owner desses produtos, mas eu forneço produtos de terceiros, então existe todo um fluxo pensado para isso. E até para fins de LGPD, sabe? A gente armazena em bases separadas esses usuários que estão 7 dias aqui com direito de arrependimento, para a gente conseguir acessá-los mais facilmente, até para retornar valores, seja de um empréstimo, por exemplo, que ele contratou e desistiu, seja de um produto digital que ele contratou e desistiu. Então, a gente, dentro de uma empresa de tecnologia que lida também com serviços financeiros, segrega também esse tratamento para ser mais fácil, para efetivar a devolução dos valores, para não se confundir com uma base já consolidada, às vezes. Então, é como se fosse um sandbox, né? Um sistema de tratamento ali temporário, e aí depois, se o usuário contrata, eu mantenho ele numa base mais sólida, e a partir do momento que ele não contrata, pede a devolução, eu mantenho ali, armazeno os dados dele de uma outra forma, com uma outra base legal. Então, eu acho que a preocupação é muito válida para a gente também notar como que a gente trata esses dados desses usuários que pediram a devolução do produto, pediram a devolução do dinheiro. Quando você é um fornecedor B2C, como a Karen mesmo comentou, a gente tem que ficar muito atento a isso. E até nos nossos próprios contratos de adesão, seja termos de uso, política de privacidade, ter essa possibilidade expressa já para trazer essa segurança ao usuário. Não necessariamente, se ela não estiver, não vai ser aplicável, porque é uma lei, né? Então a gente consegue atuar em cima dessa lei, mas é importante também que você já deixe previsto um procedimento quando acontecer isso, né? Quando tiver uma solicitação desse usuário, como é que a gente lida com isso aqui separadamente e de uma forma bastante atenciosa, né? Porque tem esse período de teste, ainda que ele seja cobrado e às vezes uma versão free sobre isso, ele existe e ele é válido. Então, como é que a gente vai tratá-lo diferenciado dentro da empresa, se eu sou um fornecedor B2C? É importante estar muito atento com isso. E aqui no Guia Bolso, a gente efetivamente trata de forma separada até que esse período passe e não haja uma solicitação de devolução e etc. E se vocês são B2B, né, mas vocês resolvem dar esse direito de arrependimento pelo contrato, e aí é contratualmente, uma coisa amplamente negociada entre as partes,
pelo fato de estar no ambiente digital, pelo fato das coisas serem muito mutáveis, né, digitalmente, então deixa eu dar essa segurança, né, para a empresa, caso ela queira desistir e tal. Então, eu acho que são as mesmas considerações, né, em relação a como que eu vou permitir que isso seja manifestado, que isso seja declarado digitalmente, online, e lembrando agora, né, que, enfim, veio para ficar, eu estou usando dados pessoais de colaboradores daquela pessoa jurídica, né, de, enfim, representantes legais e tal, como que eu vou lidar com esses dados pessoais? Esse artigo do Código de Defesa do Consumidor, então falando agora do direito de arrependimento mesmo, né, existente obrigatório por lei, está no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele é muito, muito criticado pelas empresas, porque é um ônus, né, muito grande, né, para as empresas que estão contratando, e, enfim, ele realmente foi estabelecido com base nesse reconhecimento da hipossuficiência do consumidor, né, que ele realmente é uma parte mais fraca, e que quando ele não está presencialmente no estabelecimento comercial, e é curioso que a redação do artigo fala aí de telefone ou domicílio, né? Não previu os meios online aí na época em que o Código de Defesa do Consumidor, né? Enfim, foi promulgado. Mas, claro que a gente vai adaptando, né? O direito vai se adaptando à realidade. E, enfim, hoje em dia, nas contratações online, esse direito de arrependimento está sendo muito, muito, muito utilizado. Eu até pessoalmente tive essa experiência, né, de, enfim, puxa, que chato, vou ter que ir até o correio, né, devolver, né, embalagem e tal. E, nossa, tinha aglomeração na agência do correio, né, quantidade de pessoas com uma caixa de papelão embaixo do braço, na fila do correio, para dar o código lá da logística reversa, né, para devolver, é imensa. Então, realmente é uma nova forma, né, de comprar, de contratar, que eu acho que veio para ficar após pandemia, né? Porque até fronteiras onde a gente tinha receio de contratar online, né? Coisas que você tem que experimentar, roupa e tal, esse direito de arrependimento te dá essa segurança, né? Esse conforto. Mas eu acho que se você tem um produto totalmente online, como o caso, né, do Guia Bolsa, aí fica um pouco menos complicado, né, de operacionalizar, mas mesmo assim a gente ainda tem a complicação de talvez envolver mais dados pessoais, né, e aí a operacionalização fica mais difícil. Exatamente, Karen. É por isso que eu bati muito na questão dos dados aqui no sistema apartado, porque se você lida ainda em meio online com as suas vendas, com o seu marketplace, você tem que ter mais o cuidado ainda com o tratamento de dados, além da devolução, né, além desse direito de arrependimento do consumidor. Então, é bom que o caminho seja bastante fácil e bastante auditável, vamos dizer assim, né? Se você precisar comprovar efetivamente alguma coisa, seja para uma autoridade, seja numa ação judicial, ou seja só para dar transparência para o seu usuário, mesmo para o seu consumidor, é bom que esse caminho seja muito fácil e ele seja bem reversível. Por mais que dê trabalho para a gente, né? Para construir isso dentro de casa, é importante evitar já esse retrabalho se você não tiver algo nesse sentido, né? Já estabelecer pelo menos um processo que não seja um sistema apartado, mas seja um processo já implementado, uma política já implementada dentro da empresa sobre isso, para que facilite também quem são os envolvidos, quem vai atuar nesse sentido, se houver, né, uma solicitação por parte do consumidor. Isso já facilita bastante o fluxo dentro de casa. Cláudia, você tem acesso aí às perguntas, vamos lá. Perfeito. Eu gostaria de voltar a um assunto da contratação de contratos online. A gente até já tinha mencionado sobre a integridade e os diversos fatores e mencionado também a geolocalização. Tendo em vista que hoje em dia muitas pessoas estão de home office e nós temos esse ponto da geolocalização de quem assina. É um assunto no direito trabalhista, quando é um assunto com funcionários, mas eu acho que também é um assunto em contratações em geral. Como vocês veem o fato de sempre tem nessas ferramentas a opção de desligar essa opção da geolocalização? Como vocês veem esse ponto de um lado de ter a autenticidade
da assinatura, do fechamento do contrato, mas, por outro lado, também a proteção da pessoa, né? Como vocês veem o... Posso começar falando aqui? Eu acho que a partir do momento que você tem a opção desse desligamento e você efetivamente desliga a sua localização, você vai ter que cumprir com aquilo que está disposto no contrato, né? É uma opção que você pega. Se você tem efetivamente a comprovação na prática da geolocalização, você tem a oportunidade de discutir algo que esteja no contrato e a sua localização informa que seja diferente, mas a partir do momento que você desliga essa geolocalização, fica um pouco mais difícil a comprovação, a discussão, por exemplo, em sede judiciária, em sede de um Ministério Público, apresentando alguma queixa ou instaurando algum inquérito com relação a isso. Então, eu, como consumidor aqui, se eu desliguei a minha geolocalização e quero discutir esse assunto, porque eu não concordo com algo que estava em um contrato de adesão que eu firmei, vai ser um pouco mais complicado, né? Eu preciso me munir de provas documentais muito robustas aqui, né? Eu não vou ter ao meu lado essa geolocalização para ser uma prova aqui para mim. Então, eu acho que é efetivamente uma escolha também. Eu quero escolher o âmbito que está expresso em contrato. Se eu quiser escolher esse âmbito, efetivamente desligar a localização não vai me fazer nenhum mal, né? Porque eu estou assumindo aqui como contratante de que aquele lugar que está expresso em contrato vai ser efetivamente o lugar que eu concordei. Agora, se eu quiser discutir esse assunto e não tiver munida dessa geolocalização, aí vai ficar bastante complicado comprobatoriamente falando, né? Não sei se a Karen concorda. Eu concordo. Eu acho que quando a gente está falando de B2B, em comprovação de representantes legais das partes, né, assinando o contrato, hoje a Karen está assinando pelo BTLO e, enfim, não está na localização usual dela, né? Ela está, sei lá, numa praia ou na montanha. Puxa, será que ainda é a Karen? Né? Aí, enfim, talvez a gente tenha uma discussão em juízo, mas eu acho que tem outros fatores, né? Ainda teve o login, ainda teve a senha, ou é um lugar onde ela constantemente se desloca, né? Se não está em São Paulo, está nesse local na montanha, né? Está nesse outro local no interior. Então, enfim, eu acho que já são camadas de segurança, né? Agora, eu já tive a experiência de, até fora da pandemia, eu estava na Alemanha, eu queria comprar uma passagem do Deutsche Bahn, e a plataforma de pagamento do meu cartão de crédito não aprovou de jeito nenhum. Eu tentei fazer a transação umas 5 vezes, era de noite no quarto do hotel, cansada, tinha que pegar o trem na manhã seguinte. Por quê? Porque eu acho que fazia 1 ano, 2 anos que eu não contratava da Alemanha, né, aquele cartão de crédito para comprar uma passagem, e eu tive que ir pessoalmente na estação de trem na manhã seguinte comprar minha passagem de trem, né, porque também às vezes é uma condição, né, da empresa, para ela ter essa segurança, né? Então, assim, comigo você só paga se você conseguir comprovar que esses padrões de comportamento, esses padrões de consumo usual seus estão presentes, senão o risco de fraude é muito grande, eu não vou completar a transação, né? Eu acho que é mais um ponto, né, para trazer segurança para esse ambiente online que a gente vive, né? Mas uma coisa a se pensar, né? Porque, assim, para mim foi um ônus muito grande, né? Não poder ter aquela passagem de trem já com certeza, viajar no dia seguinte cedo, não saber se vai estar aberto o guichê, comprar no trem é mais caro, né? Não sei se vai ter lugar, enfim. Me trouxe uma série de preocupações ali que eu fiquei muito irritada com essa tal de geolocalização, mas enfim, acontece. Perfeito. No momento não temos outras perguntas. Gostaria de pedir aos nossos participantes, se alguém tiver uma pergunta, agora é a hora de fazer. Se não tiver mais, eu acho que a Marta repetiu a questão, eu não sei, Karen, se você já tinha abordado a questão dessa plataforma Authentic. Você está no mudo. Eu não conheço essa ferramenta Authentic, eu não sei se você conhece, Juliana. Eu também não.
Mas eu acho que ela deve obedecer aos mesmos padrões que as demais ferramentas, Marta. O que eu sugeriria é você dar uma olhada nos termos e condições, na explicação que tem e nas seguranças que a ferramenta apresenta em comparação com outras mais usuais, assim, que estão mais difundidas, pelo menos no mercado brasileiro, né? Às vezes é uma coisa que vem lá do exterior, né, e tal. E eu acho que as preocupações seriam essas, né, que a Juliana bem pontuou, criar um hash, né, para assegurar que aquele documento não é alterado, assegurar a validade da identidade de quem está assinando. Por quê? Porque só a pessoa que tem aquele e-mail recebeu e só aquela pessoa que está com aquele e-mail pode assinar. Ou se eu iniciei o processo de assinatura, eu sou com o meu login e senha, né? E aí, com o tempo, à medida em que a plataforma é mais usada, a gente tem essa observação dos hábitos, né, dos signatários. Então, é sempre esse dispositivo que é utilizado para assinar, é sempre do celular que se assina, que tem, tem uma identidade aquele celular, né? Ou é sempre o notebook, ou é sempre essa geolocalização, são essas camadas de segurança adicionais que vão vindo. Mas acho que para usar pela primeira vez, eu sugeriria você dar uma olhada ali nas explicações da própria ferramenta, porque eles explicam bastante, né? Geralmente como funciona e tal. E até entender, desculpa, gente, até entender como é que funciona para outra parte, Marta. Então, assim, eu tenho uma experiência muito de assinar atas de boards, por exemplo, internacionais. Meus acionistas estão fora do Brasil. Então, existem algumas ferramentas que são reconhecidas por eles como uma ferramenta de assinatura digital e outras não. Então, eu mantenho dentro de casa duas ferramentas diferentes disponíveis para assinatura. Então, algumas para contratos brasileiros, que os players concordam e reconhecem aquela ferramenta, e outras ferramentas para assinatura com players internacionais. Então, por exemplo, o DocuSign é uma ferramenta que eu uso bastante com players internacionais, porque eu já vejo uma segurança e um reconhecimento deles com essas plataformas. Eu acho que também, se não for assinatura para apresentação para uma entidade governamental ou um órgão regulador, vale você entender com a outra parte qual que ela se sente mais confortável para fins de autenticidade, né? Porque aí não necessariamente você vai ter que ter outra validação, outro step aqui, se a parte se sentir confortável com aquela ferramenta, né? Isso mesmo, perfeito. Temos mais uma pergunta, se é obrigatório ter essa autenticação da assinatura. Eu não sei se a pergunta ficou bem clara, senão eu peço a Kênia de explicar um pouco mais a dúvida dela. Eu entendi assim, eu preciso usar essa ferramenta DocuSign para autenticar a assinatura, ou eu posso simplesmente assinar cada um e mandar por PDF e fica a assinatura? É possível, mas, de novo, a gente tem essa questão do nível de confiança entre as partes, né? Eu lembro, assim, quando a gente participa de aulas, né, de graduação, de pós-graduação, menciona-se muito o mercado de diamantes de Nova York, né? Onde as coisas se negociam sem qualquer contrato, no fio do bigode, né? Vale muito a palavra dos players do mercado. E aí é claro que se você não cumpre um contrato, você está completamente fora do mercado e ninguém nunca mais faz nada com você. Mas você imagina os valores que são negociados, né? Então, eu acho que é muito essa percepção aí de confiança entre as partes. Na atual situação que a gente vive, mesmo a gente, às vezes, lidando com culturas diferentes que são muito com base na confiança, na palavra, né? Tem algumas culturas específicas que prezam muito por esse relacionamento, né? Japonesa e etc e tal. Mas na situação específica que a gente está, eu acho que essas ferramentas já estão tão livremente utilizadas, né? O DocuSign, talvez essa Authentic, que realmente, assim, seria até uma negligência do executivo, do jurídico, não pedir que, por precaução, ela seja utilizada mesmo em tempos de pandemia, né? E aí, talvez, você exigir uma autenticação no cartório, com aquele carimbo, aí seria um exagero, né? Porque, de novo, eu acho que são coisas que estão cada vez mais spread, estão cada vez mais sendo utilizadas, e a tendência é, se isso vir para o judiciário, num pior cenário, o juiz aceitar que aquilo foi validamente, a declaração da vontade foi validamente dada, e seria uma má-fé
depois de tudo isso, você alegar que não, né? Está se aproveitando indevidamente. É assim que eu entendi a pergunta, não sei. E eu entendo também como níveis de autenticação. Então, assim, entender com quem que você está negociando aqui também, né, Kênia? Você vai apresentar para quem esse contrato? Você está negociando com quem? Então, efetivamente, se for um órgão público ou algo que exija um conservadorismo um pouco mais excessivo, você adota o ICP, uma certificação digital para assinar. Se for algo menos rigoroso entre as partes, entre os players que têm essa liberdade de contratação, assina por uma ferramenta digital, uma Authentic, um DocuSign, uma Adobe Sign. Se efetivamente as partes entendem e colocam essa contratação no contrato, que a assinatura vai ser de forma digitalizada, não digital, também concordo com a Karen, é a manifestação de vontade das partes. Se isso está expresso em contrato e efetivamente não é algo que necessite de algo mais conservador, algo mais pro forma, você vai examinando também a necessidade do seu player, do seu parceiro, do seu contratante ali do outro lado, e para quem e para que você vai utilizar esse contrato. Então, vale também da gente analisar o meio que ele está inserido. Se eu for apresentar para alguém que exija um pouquinho mais de legalidade, a gente aperta um pouco a autenticação, então usa uma chave mais conservadora, e para efetivamente for uma contratação entre pessoas, ou uma compra e venda, ou algo do tipo que consiga ser inserida nesse contrato uma maior flexibilidade de assinaturas, como uma assinatura digitalizada, também dá para seguir. Então, eu acho que é muito de analisar o meio também, né? A autenticidade, ela vai depender muito dos fatores de com quem você está negociando e o seu nível de flexibilização com isso. Acho importante observar. Perfeito. Eu acho que é isso. Eu acredito que respondeu a dúvida da Kênia. Obrigada. Não temos outras perguntas e também para, de maneira bem alemã, a gente encerra super pontual hoje o nosso webinar. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês duas, a expertise que vocês trouxeram sobre o assunto. É um assunto muito importante nesse momento que estamos mais longe, não trabalhando presencialmente, que realmente essa ferramenta é importante para todos nós, mas de outro lado também, por negócio, Juliana, que você atua, então esse dia a dia nosso que cada vez mais fica mais com tecnologia, com mais praticidade, não requer certa burocracia, a ida pessoal a um local. Então, não somente por causa da pandemia, mas também pela inovação, desenvolvimento de tecnologia, que nós estamos avançando nisso e que também o direito e os departamentos jurídicos precisam se adequar a essa situação. E por causa disso, era muito interessante. Eu espero que a gente consiga continuar essa discussão também com o passar do tempo, novos desenvolvimentos. E gostaria de agradecer também a presença de todos os participantes. Se não estou enganado, Guilherme, a gente vai ter uma avaliação, um formulário de satisfação, é isso? Os nossos participantes? Vou providenciar já aqui a pesquisa rapidinho para você. O Guilherme teve que dar uma saidinha, mas já organizo Tá bom. isso. Fantástico. Então, eu peço para as pessoas a preencher, a disponibilizar, e com isso, gostaria de passar a última palavra a Karen e a Juliana. Bom, agradeço muito, agradeço aí todos os participantes, acho que a gente teve muita gente interagindo com a gente, um número bem grande, né, de inscritos e de participantes, agradeço a doutora Cláudia, enfim, a Câmara Alemã, na figura da doutora Cláudia, toda a organização, e foi um prazer estar aqui com vocês hoje, muito obrigada. Também agradeço a todos aqui que participaram, foi muito rico, muito bacana sempre discutir com a Karen, é muita qualidade técnica aqui, então, doutora Cláudia, também super obrigada pela participação e foi um prazer. Admiração recíproca. Perfeito.
Então, com isso, desejo a todos um ótimo resto do dia, resto de semana e tudo de bom nas contratações e sucesso nas contratações online. Com isso, tchau.